Minha chegada em Cacilândia se deu no ano de 1976, quando eu fui do Rio Grande do Sul para Mato Grosso do Sul para trabalhar numa fazenda. E aí eu passei por Cacilândia, né? Fui para Chapadão do Sul, e aí eu trouxe minha carta de transferência para Cacilândia e passei a congregar lá na igreja de Cacilândia. E naquela época tinha outros pastores que eu não recordo agora o nome, mas a partir do ano de 81, Cacilândia passou a ser campo autônomo e o pastor presidente passou a ser o pastor Ildefonso. E então, na chegada dele, logo na chegada dele, viu-se a necessidade de construir um templo-sede. A igreja tinha poucos membros, congregava na Vila Pernambuco 1, e então os irmãos se uniram, né, e começaram a fazer doações. Irmãos doaram o terreno, outros tijolos, e mão de obra dos irmãos se uniram, e era muito lindo de ver a união dos irmãos trabalhando no dia a dia. E o mais interessante que eu lembro dessa época é que até nós tínhamos uma irmã que chamava a irmã Iracema, que ela não tinha uma perna, né? Mas ela sempre levava merenda para o pessoal que estava trabalhando. Ela lavava a roupa para fora, vivia de lavar roupa, não tinha aposentadoria, mas ela também, o que ela podia fazer, ela fazia, e nunca faltou merenda, lanche. Aquela irmã e outros irmãos cooperavam nesse lado, não tinha serviço braçal, mas ajudava alimentando os trabalhadores, e foi uma união muito linda, né? E essa irmã Iracema, que eu me lembro bem, até na hora de pintar, ela com a perna só, com uma muleta, ela ajudou a pintar os vitrô da igreja, e eu fazendo a pintura nas paredes, e ela vinha nas horas vagas dela e ajudava a pintar. E outros irmãos também, que é difícil de mencionar. Então foi uma coisa muito linda, dirigida por Deus, e dedicação da igreja, e sob a direção do pastor Ildefonso. O pastor Ildefonso, no dia a dia, ele era muito rígido, assim, a respeito da obra de Deus, né? Levava tudo muito a sério e se dedicava muito, né? Ele conseguia visitar os irmãos lá nas fazendas, fazer culto nas fazendas. O trabalho da igreja era basicamente na área rural, onde se concentrava uma grande parte dos irmãos membros da igreja. E ele tinha uma personalidade muito forte, né? Apesar de não ter estudo, mas ele tinha uma fé muito grande, né? E Deus mostrou para ele todas as etapas da igreja, como seria feito, e Deus não deixou faltar nada através da cooperação dos irmãos. Quem passava por Cacilândia e via a dedicação, sempre dava a sua cooperação na igreja. E com muita paciência, e em tempo recorde, né? Começou a obra, e se não me engano, dentro de 4 anos, a igreja estava construída, mobiliada. No ano de 85, os irmãos inauguraram a igreja. E o que marcou naquela época foi a primeira criança a ser apresentada no dia da inauguração da igreja foi o Eduardo. Hoje é maestro da igreja aqui em Campo Bom, maestro da Orquestra Emanuel, que se criou na igreja desde a sua inauguração e veio para cá e continua trabalhando na obra de Deus. Foram muitos os momentos que marcaram a minha vida durante o tempo que a gente morou em Cacilândia, trabalhando sempre desde o primeiro dia
que eu cheguei em Cacilândia através de um testemunho. Eu tenho um testemunho muito forte que eu já estava sob a direção do pastor Celestino, que ele, sem me conhecer, eu estava de mudança para o Rio Grande do Sul já, queria voltar para o Rio Grande do Sul. Ele pediu para mim, quando eu fui para buscar a minha mudança lá em Paranaíba, que estava lá, o pastor Celestino me chamou, queria me conhecer, e então, no nosso primeiro encontro, eu perguntei a ele por que ele tinha me chamado, né? E ele disse: olha, eu te chamei porque eu queria que você ficasse trabalhando com nós aqui em Cacilândia, né? Ajudar nós aqui na obra em Cacilândia. E eu olhava para Cacilândia e não via assim lugar para mim em Cacilândia, porque eu tinha outros planos, né? Criar os meus filhos na cidade grande e queria voltar para minha terra natal. E nós passamos o dia conversando, nos recebeu muito bem, Mandora, né? Só que eu sempre falava para ele, até falei algumas coisas difíceis para ele. Eu falei que a praça da cidade não tinha nem asfalto, era de terra, barro vermelho. Para chegar na igreja tinha muita erosão na descida da rua que dava para a igreja, da Sebastião Leal, na frente da igreja só tinha erosão, não dava quase nem para encostar um carro lá. Mas o pastor Celestino estava com muita fé e tinha certeza do convite que ele estava me fazendo. E na hora de ir embora, então ele falou: olha, vamos ficar aqui, vamos fazer uma coisa, fica aqui porque é aqui que Deus vai te abençoar. E quando ele me disse essa palavra, aí eu criei, me deu um temor e eu acreditei na palavra do pastor e fiquemos lá em Cacilândia. E na chegada, já na segunda-feira, eu já estava de volta, né? O Senhor abriu as portas, toda a porta que nós batemos de emprego tinha uma vaga para mim, tinha vaga para minha esposa, e foi muito forte hoje, que eu, quando lembro, eu testemunho por onde eu passo, né? Que nós temos que aprender a crer. Quando o nosso pastor está falando, ele é o homem de Deus que está ajudando a dar uma direção para a nossa vida. E então o Senhor me abençoou muito em Cacilândia, nunca faltou emprego. O Senhor me abençoou no ministério. A partir do dia que eu cheguei lá no ano de 87, aí quando eu cheguei em Cacilândia, o pastor me colocou como líder dos jovens e nós fundamos então a Almadicasse, né? E foram 17 anos trabalhando como líder de jovem da Almadicasse. E aí nessa época começamos então a dar aula de música, formar alguns músicos, né? E até o ano de 2003, até o ano de 2003, eu fiquei como líder de jovens de Cacilândia e dirigíamos uma banda também. Tínhamos uma banda formada por músicos da banda municipal que vinham tocar na igreja e acabavam ficando na igreja. E Deus abençoou muito essa parte da música da igreja. Hoje tem maestros, tem pastores, né, que foram para a igreja através da música. E a partir do ano de 2003, o Eliezer, o maestro Eliezer, assumiu a orquestra. Então nós estávamos com a banda já com vários músicos tocando, e a partir dos anos 2000, com o apoio do Jackson, maestro Jackson, que eles estavam no quartel e vieram com uma nova visão, né, sobre a música, e começaram a implantar hinos de orquestra na igreja. E ainda a partir desse momento, 2003, o Eliezer assumiu a banda municipal e a orquestra Shekinah, que foi dado o nome também de Orquestra Shekinah.
E a partir dali foi só bênção. Nós conhecemos a história da Shekinah aí, que tem servido a Deus há muitos anos, né? E a importância da música na igreja, né? A abertura do culto, o louvor na responsabilidade da orquestra, do conjunto, né? É uma igreja completa. Isso nós sabemos que o louvor é que atrai a presença de Deus numa igreja, né? Então a igreja de Cacilândia está de parabéns, chegando, né, nessa data, né, de 70 anos de fundação, com a organização que tem. Eu sou muito feliz por ter feito parte e faço parte até hoje. Nunca esqueci das bênçãos que Jesus me concedeu aí na igreja de Cacilândia. Fui 10 anos servindo como diácono, 10 anos como presbítero, né? Depois fui evangelista e hoje sirvo a Deus como pastor e continuo trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, né? No departamento de música da convenção e liderando aqui na minha cidade, representando a região aqui, também o departamento de música. Então o meu desejo para os jovens de hoje, eu quero dar um testemunho para vocês também, é o seguinte: eu fiz parte dos 50 anos da igreja aqui no Rio Grande do Sul, o Jubileu de Ouro, e agora em 2024 eu tive a grata satisfação de também fazer parte dos 100 anos, do centenário da igreja aqui no Rio Grande do Sul. E eu desejo que para Cacilândia, os irmãos que estão aí em Cacilândia, eu creio que não vou ainda ver chegar ao centenário da igreja de Cacilândia, mas vocês que estão me ouvindo aí vão, com certeza, se Jesus não tiver voltado até lá, vocês estarão participando. Esse é o meu desejo, que vocês cheguem até o centenário da igreja.